Vamos lá, pessoal. Hoje vou fazer uma aula com vocês. Esse vídeo ele vai trazer um apanhado sobre a questão da geografia dos continentes. Essa aula é uma aula de um conteúdo que você pode olhar e falar, poxa, que simples. Mas é um simples que é muito relevante e todo aluno precisa ter esse discernimento, né, de quem são os mais importantes continentes e características desses continentes. O mundo, né, nós podemos dizer que tem aproximadamente 200 países, tá? Nesse universo de praticamente 200 países, a gente considera que, né, essa via, né, essa nomenclatura dos continentes é a mais prática para a gente estudar tantos países, né? Já que a gente tem um universo aí de tantos países, nesse universo de tantos, a gente precisa, né, ter uma mínima noção de localização. Então, quando eu trabalho esse tema com os meus alunos na sala de aula, imediatamente o que a gente faz? A gente trabalha um mapa. E esse mapa é aquele mapa que você vai começar reconhecendo as linhas imaginárias, Equador, trópico. Você precisa observar. Se você vai fazer uma avaliação sobre isso, você precisa observar quem são as linhas imaginárias que corta cada um destes, né? Esse continente que a gente está estudando na questão é cortado por quais linhas, né? É cortado por algum meridiano importante, né? Quem são os oceanos que têm contato, que banham, né? É banhado pelo Atlântico, pelo Índico, né? Isso tudo influencia até mesmo em termos econômicos. Se um país ele tem acesso a um oceano, ok, ótimo. Se esse mesmo país ele tem acesso simultaneamente a 2 oceanos, como é o caso dos Estados Unidos, que tem acesso, né, de um lado o Oceano Atlântico e do outro Pacífico, os estudiosos demonstram que, neste caso, esse país ele é privilegiado, diferente de outros que não têm essa posição, nessa condição específica, ele vai ser um privilegiado porque ele pode realizar trocas comerciais, tanto na direção leste quanto na direção oeste. Primeiro caso aqui, a gente colocou como informação super importante em relação ao continente americano, que é o continente, né, muito extenso no sentido norte-sul, ele é o maior nesse sentido. A gente vai observar que esse continente, por ele ser muito grande, né, a gente vai com o tempo perceber que a gente precisa dividir ele em partes para melhor estudar. Como ele é grande, como ele é extenso, existem 2 importantes critérios para dividir a América. Ou eu divido a América no primeiro aspecto, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Ou numa outra opção eu posso dividir América Latina, América Anglo-Saxônica. Nesse caso aqui, eu peguei o continente americano, dividi em 2 importantes partes. Por quê? Né? Para a gente entender, tentar entender um pouco o presente a partir do passado, né? E o passado, a história, quem estuda, né, a ciência que estuda bastante o passado, é a história, uma ciência incrível que nos ensina muito sobre a questão colonial. Então, quando a gente pensa na América Anglo-Saxônica, a América Anglo-Saxônica diz respeito a quem? Apenas Estados Unidos e Canadá. Apenas 2 países. Estados Unidos e Canadá. Esses 2 países, eles até hoje apresentam um grande diferencial em relação aos demais países latino-americanos, né? Utiliza-se muito o conceito de disparidade. O que é uma disparidade? Uma grande diferença, né? Há uma disparidade entre a América Anglo-Saxônica e Latina. A América Anglo-Saxônica, a gente vai fazer referência a esses 2 países que foram colonizados por ingleses e franceses e num sistema de colonização de povoamento, que teria sido menos com objetivos diferentes do que a América Latina, que vai compreender todos os países do México ao Chile,
com a colonização nitidamente de exploração, protagonizada por Portugal e Espanha. Aqui a gente tem uma palavra-chave que é a palavra ibéricos. A palavra ibéricos é uma palavra só que refere-se simultaneamente a Portugal e Espanha. Então é muito comum você encontrar expressões como pioneirismo ibérico, né, os países ibéricos, domínio ibérico, né? Então é uma palavra, como ela é utilizada rotineiramente, vale a pena entender, tá? Esse assunto, cada assunto a gente orienta a estudar de uma forma. Tem assunto que a gente orienta a estudar por fechamento, tabela. Esse daqui é o tipo de assunto que a gente orienta você estudar a partir do reconhecimento mínimo de reconhecimento nos mapas, né? Onde eles estão, cada um, as suas partes, né? O continente africano é um continente que ele, na maioria dos mapas, né, se apresenta de forma centralizada no meio do mapa, né, cortado também por importantes linhas imaginárias, e aqui eu dividi entre a África do Saara e a África subsaariana. A África do Saara, ou África Branca, concentra países como Tunísia, Egito, Líbia, né? Esses países têm sido muito trabalhados em questões de provas, porque muitos desses países dessa região da África viveram um processo chamado de Primavera Árabe. Esse é um tema que possivelmente a gente vai trabalhar em outro vídeo, que é um assunto, né, para a gente pensar de forma separada. A África subsaariana, né, que estaria ao sul do deserto do Saara, concentra países que ficaram conhecidos como a chamada África Negra, porque aqui, de fato, predomina uma população majoritariamente negra e também, lamentavelmente, onde estão os piores valores de IDH do mundo. O continente europeu é um continente que, né, muitos historiadores associam como, né, o velho mundo. É o continente que, se a gente for parar para analisar os demais, todos os outros foram colonizados por algum país, né, europeu. Então, o europeu, ele tem um histórico de ser pioneiro nas revoluções industriais, pioneiro nas corridas coloniais, né, em termos técnicos, mas a geografia, a história nos ensina muito que eu tenho realidades bem distintas no continente europeu. A Europa ocidental, eu me refiro à Europa que concentra países mais ricos, países que foram influenciados, eu coloquei aqui, foram influenciados pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria com o famoso Plano de Reestruturação Econômica, Plano Marshall, né, que é todo um planejamento, toda uma assistência econômica que os norte-americanos vão investir no pós-Segunda Guerra Mundial e que consagrou esses países como potências econômicas depois, né? Já o leste europeu, a gente vê uma diferença muito grande, porque no leste europeu a gente já vê países influenciados pela União Soviética. Ou seja, durante a Guerra Fria, a gente teve uma Europa dividida, né? A gente tem expressões como cortina de ferro, bloqueio continental, a gente tem essas expressões e que fazem aí essa referência. Por isso, né, nem toda a África é necessariamente pobre, nem toda a Europa é necessariamente rica. A geografia vai nos ensinar, né, essa questão da habilidade de regionalização. O continente asiático é um continente muito grande, né? Eu coloquei aqui, é o maior dos continentes em termos de áreas, mas isso não significa dizer que ele não vai ser regionalizado. Isso também dá uma outra aula, né? A gente vai fazer aulas também sobre a geopolítica da Ásia e explicar essa questão da regionalização. Mas o que a gente vai considerar nessa aula dos continentes? A Ásia é, sem dúvida, o maior dos continentes em termos de área, também o mais populoso, né? Tem aí um recorde de pessoas. Índia e China, até hoje, têm o status de serem os países mais populosos do mundo.
né? Existem dados colocando que só a China teria mais de 20% da população, pelo menos 20% da população mundial, Índia 20%, 20 com 20, 40, eu teria 40% da população somente em 2 países desse continente. Então, né, dá para fazer várias leituras em relação a isso aí. A Oceania, eu tenho um continente, né, menor, eu coloquei aqui banhado pelo Oceano Índico e Pacífico, né? Esse continente, né, tem um país que vai se destacar, que é o caso da Austrália, mas não quer dizer que seja somente, exclusivamente a Austrália, tá? Quando você for estudar isso, lembra disso, fica ligado nessas características e fica ligado no mapa, que provavelmente ele foi trabalhado em sala de aula para você ter esse discernimento, ter esse reconhecimento, tá certo? Finalizando aí mais uma aula, obrigado pela atenção de vocês e fiquem atentos aos próximos vídeos.